hoje tem Flamengo e o Mengão tem mudanças na escalação para a partida contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. 21h45 no Maracanã tem o primeiro Flamengo e Vasco, Clássico dos Milhões em 2025. O Flamengo chega para enfrentar o Vasco com 7 jogos de invencibilidade, né, no Campeonato Carioca. O Vasco chega com 3 rodadas sem vencer. O Flamengo é favorito, favoritaço. Chega muito mais pronto. Olha só, o Flamengo deve ter Rossi no gol, Wesley na lateral direita, uma dúvida entre Danilo ou João Vitor. O Flamengo pretende fazer uma proposta de renovação de contrato com o técnico Felipe Luiz. O Flamengo, sim, a diretoria, a nova gestão, sim, vai chamar o Felipe Luiz para conversar, para debater uma renovação de contrato. Chega mais, nação, ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Hoje tem Mengão, hein? Flamengo entra em campo hoje. Partida pelo Campeonato Carioca. O Mengão vai enfrentar o Vasco, que está totalmente desfalcado. E o Flamengo tem mudança na escalação. O técnico Felipe Luiz preparou o Flamengo para essa partida. Nós vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre isso. Mas antes, dá aquela moral de sempre, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro? Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Tocantins, Alagoas, Piauí. Coloca aí pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Renê Casagrande, link na descrição como crédito. Bora pras informações do Mengão. Voltamos com o Clássico dos Milhões. Felipe Luiz tem ausências e Carille comemora retornos importantes. Conta mais pra gente, Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Neste sábado, 21h45 no Maracanã, tem o primeiro Flamengo e Vasco, Clássico dos Milhões em 2025. Jogo válido pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara. O Flamengo lidera 17 pontos e o Vasco está em terceiro lugar com 14 até agora. Então um jogo muito importante para essa tabela de classificação aí. O Flamengo, se vencer, por exemplo, pode até garantir, dependendo de outros resultados, o primeiro lugar geral, já que é a penúltima rodada, e o Vasco pode alcançar ali, chegar bem próximo dessa primeira colocação, pelo menos na pontuação, igualar o Flamengo. Então um jogo importante para as duas equipes. O Flamengo deve ir com uma equipe bem próxima da considerada titular. Não vai ter o Gerson, foi expulso no clássico contra o Botafogo. O Alexandro também está lesionado, uma lesão grau 1 na coxa esquerda, ainda deve levar mais um tempinho. Fica a questão aí de como o Ayrton Lucas vai ser observado pela comissão técnica. Foi poupado do clássico contra o Botafogo, um trauma no joelho esquerdo que sofreu no Fla-Flu. E aí o Felipe Luiz deve voltar com outros titulares, né? O Léo Pereira, por exemplo, tem uma possibilidade se o Danilo não atuar. Tem também a questão do Rossi no gol. Enfim, outros jogadores, como até o Michael no meio de campo. Há essas possibilidades aí de um time mais forte e o Plata na frente. Em relação ao Vasco, Felipe Coutinho deve ser a novidade na equipe titular. Ele que ficou fora contra o Sampaio Corrêa por conta de um desconforto muscular na coxa direita, deve estar de volta agora contra o Flamengo na equipe titular. O Paulinho, que foi poupado pela sequência de jogos contra o Sampaio Corrêa, também deve ser uma novidade. E o Maurício Lemos, zagueiro que estava no Atlético Mineiro, contratação, deve enfim ser relacionado pelo Fábio Carille para essa partida, um confronto bem importante. 21h45, jogo que trocou de horário, seria 16h30, mas por conta do calor excessivo no verão do Rio de Janeiro, vai ser à noite no Maracanã. O Flamengo pediu essa mudança, né? E faz todo sentido, que o futebol agradece, né? A promessa de um jogo melhor, com uma temperatura mais amena. O Flamengo é líder com 17, a mesma pontuação do Volta Redonda. O Vasco vem em terceiro com 14, o Sampaio Corrêa tem 13. Mesmo número de pontos do Nova Iguaçu, que é o quinto. O Botafogo, nosso próximo assunto aqui, tem 12, assim como Maricá e Madureira. O Fluminense, 11 pontos. Boa Vista, 10, Portuguesa, 7. E o Bangu é o lanterna com 4 pontos. A gente tem as prováveis escalações aí, são cenários bem diferentes, né? Embora os dois times trabalhando ali com ponta de tabela nesse Campeonato Carioca, o Flamengo uma vida mais tranquila, a gente pode dizer assim, né? Até pro Felipe Luiz rodar o seu elenco, fazer os seus testes.
vem de vitória em clássico, vitória em Supercopa, enfim, é um outro clima para esse Flamengo para chegar nesse clássico contra o Vasco. E aí o provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo amanhã? Time muito forte, né? Claro, tem a ausência do Gerson, tem as expulsões da última partida do clássico. E o Felipe Luiz, ele tem essa vantagem de não precisar iniciar um trabalho, né? De não precisar passar por esse processo. Ele também pode, o Flamengo fez isso, né? No início do Campeonato Carioca, de ainda assim usar o estadual como uma pré-temporada, mas de uma outra maneira, com uma outra visão. Ele já consegue projetar mais pra frente o que de fato ele quer progredir com essa equipe. E isso tem acontecido, né? Claro que a gente vê uma atuação não tão boa contra o Fluminense, a gente vê um 1-0 ali contra o Botafogo, mas ainda assim uma superioridade, um controle do jogo, controle da bola. Um trabalho já. Um trabalho, então, um trabalho que dá resultado em todos os setores. Então ele tem essa vantagem. Opções do Flamengo e até as opções que estão entre parênteses ali, todos seriam titulares do Vasco. Uhum. Talvez o Varela não. Seriam titulares em muitos times, né? Em muitos times. Talvez o Varela não. Né, Piton pode jogar bem ali do lado esquerdo e tal, mas seriam titulares do Vasco, então é muita diferença, né? Você pensa que o Vasco com o Carille tenta fazer um jogo de controle de bola e o Flamengo pressiona bem a saída de bola, e se o Vasco tenta avançar, o Flamengo tem contra-ataque por ambos os lados, pode usar o Plata. É um jogo muito favorável ao Flamengo, mas muito favorável. E o Felipe Luiz tem uma derrota em 21 jogos, então, assim, 6 empates, ganhou a maior parte dos jogos. Eu raramente digo que tem favorito em clássico, favoritismo é uma coisa pra mim grande. Nesse tem. Uma distância muito grande. E tem muita diferença, não só no que a gente está falando em campo, né, das peças, essa profundidade de elenco, é esse trabalho que também já está mais avançado, o Carille chegando e tendo muito que trabalhar com o que tem em casa, porque o Vasco também no mercado tem levado muita porta na cara e está difícil até de trazer uma peça ou outra, de dar uma opção a mais para o Carille montar esse time. E o Jufo até traz a informação para a gente, se a gente tiver até também um provável Vasco aí do Carille, faz favor, pessoal. O Jufo fala, né, volta Coutinho, já tem algumas outras opções no banco e tal, só que ele também precisa pensar na sequência da semana, né? O Vasco tem Copa do Brasil, tem outras coisas que são importantíssimas para a temporada. Emendar 2 clássicos, né? Emendando clássicos, então assim, muita coisa para o Carille equilibrar com um elenco muito menor, né? Muito mais enxuto. E ainda assim não podendo extrair o máximo dos seus principais jogadores, né? Como é o caso do Coutinho e do Payet. Ele não tem esses jogadores 100% ainda. É muita questão física ainda envolvendo os seus 2 principais jogadores, construtores, enfim, como a gente quiser chamar. É claro que você tem na função do Verratti essa inspiração de gol. E ali é uma confiança de que não precisa de tantas bolas assim para ele dar conta do recado, né? O problema é que o Vasco quase tem só uma única maneira de acessar o Verratti, né? Justamente por isso, ele fica muito preso nessa condição de ter o melhor dos seus meias e aí você tem o melhor dos seus laterais. E até, né, Birner, perdão, nesse início de temporada também, caras que são peças importantes aí, Paulinho, Jair, ainda também retomando o melhor de sua forma física, tiveram lesões importantes na temporada passada, até quem o Carille tem em mãos também, ainda não a 100%, né? A Mari pontua Payet e Coutinho, mas de outros caras também que são fundamentais aí para essa espinha dorsal. Respeitosamente, é o que ele tem. O Vasco, como você falou, tem Copa do Brasil, mais pra frente brasileiro, e ele precisa chegar com um futebol bem melhor que o atual para não correr risco de ser rebaixado mais uma vez. Até porque isso pode implicar em outros aspectos, por exemplo, o Vasco quer vender a SAF, né? Uma SAF com time em segunda divisão é mais difícil de ser vendido, com time às portas, né? Na porta de chegar à segunda divisão de novo. Então, a situação do Vasco é muito complexa, dentro de campo, extra-campo. Quando o Carille bate muito na tecla da construção do jogo por dentro, eu entendo ele. Eu acho que até para usar o Coutinho e o Payet, eles têm que jogar um pouco mais por dentro, tem que ter uma linha de 4 atrás. Só que o Verratti, para mim, ele é muito bom jogador quando você tem a jogada pelo lado e ele chega para finalizar. Eu não sei se esse jogo por dentro, com o Verratti fazendo pivô, com tabelas, se isso ajuda o centroavante. Eu acho que faz ele participar mais, mas eu não sei se necessariamente tira mais do jogador. Então eu tenho muitas dúvidas a respeito do Vasco, como vai ser a condição física do Coutinho, do Payet ao longo da temporada, o Paulinho se recupera, o Tietchan se adapta, como que o time lida com a pressão. Quer dizer, quando você olha a situação do Flamengo e do Vasco, repito, eles estão em mundos completamente diferentes nesse momento e o mundo da falta de conforto é o vascaíno. A gente tem números aí também dos 2 comandantes para este clássico, de Felipe Luiz e também de Fábio Carille.
Tem muito esse contexto do que a gente está falando, né? Um trabalho do Felipe Luiz de um tempo a mais já e também que encaixou muito rápido, que se estruturou muito rápido nesse Flamengo, com 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, um aproveitamento de 76,2% para 1,71 gols por jogo marcados, sofridos 0,57 por partida e 2 títulos. A gente traz aí o número total de jogos, tá? Do time principal e sem os amistosos. O Carille começando o ano, começando a temporada no Vasco com 6 partidas, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Um aproveitamento de pouco mais de 61%, 1,67 gols marcados para 0,83 sofridos por jogo e não conquistou nenhum título ainda. É um trabalho inicial, tem toda essa dificuldade que a gente está falando do Carille ainda ajustando a equipe, trabalhando com o que tem em mãos, esperando ainda algumas outras peças chegarem, mas que já vem numa pressão. Muito por conta do desempenho, porque teve ali naqueles momentos de vitória, né, dessas 3 vitórias do Carille, um impacto inicial que se imaginou que até pudesse encaixar mais rápido. A exemplo do que foi o Santos do Carille no ano passado, né, que no início da temporada faz um bom Paulistão, enfim, só que não aconteceu. Cai muito rápido também o desempenho desse Vasco, né? Então, a gente traz esse comparativo por conta do que a gente está dizendo aqui, do que são as histórias desses trabalhos, e é óbvio que o Carille tem uma dificuldade muito maior ainda em mãos. E assim, as vitórias em início de trabalho, elas também podem acontecer muito da forma mais automática mesmo, né? De equipe, de jogadores, de você... O Vasco, ele não necessariamente tinha um trabalho muito bem encaixado, mas ele tinha algumas situações ali, né? Que pudesse oferecer perigo ao adversário, enfim. E aí, conforme as partidas vão acontecendo, os cenários vão se apresentando. Para o Vasco foi mais ou menos assim. Para o Santos também, né? Do Carille foi mais ou menos assim. E aí é que você tem que, no caso do Carille, fazer um certo malabarismo ali, porque ele não tem muitas peças, né? Ele não tem essa profundidade, Alves pelo lado direito, David, Adson, enfim, para você dar essas opções, né? Já teve partidas que o Carille, inclusive, já pontuou de sentir falta desse ataque pro lado, mas também não só pro lado, também quer trabalhar por dentro, também quer ser protagonista com a bola muitas vezes. Ele falou isso, né? Que o Vasco ia usar o estadual para também tentar trabalhar com essa posse de bola. Então, são etapas ali que ele tem que ir construindo como um time, mas sem muita expectativa lá no alto. Mas assim, o campeonato estadual para o Vasco, ele poderia ter se apresentado de uma outra maneira, se desde o início ali ele já tivesse utilizando os seus atletas, ele mesmo, né, pegando essas primeiras partidas, que é uma sequência de empates, e os adversários, por exemplo, no caso do Flamengo, ainda não com o time principal. Mas aí foi um planejamento mesmo do clube. E ele já pega uma pressão de temporadas passadas, de tudo isso que também o Birner nos lembra, do extracampo, né? Assim, ele pega um pacote muito grande. E do outro lado, né, Birner, um trabalho do Felipe Luiz que desde o início impacta, ele já começa muito bem, ajustando muito esse Flamengo, e foi um acerto muito grande, né, do Flamengo em ter colocado o Felipe Luiz ali, não só nesse processo até de remontada desse elenco, que a gente vivia questionando, né, o que de fato faltava ali para que esse elenco desempenhasse o que a gente sabe que pode desempenhar. Então, claro, saem algumas peças, chegam outras. O Felipe Luiz também tem uma outra visão do que é a categoria de base do Flamengo, do que ele também pode aproveitar. Enfim, é um trabalho, embora também um recorte ainda pequeno, recente, mas que já tem várias coisas que a gente pode pontuar aí para um caminho que parece bom. Quando a gente olha esse retrospecto de 21 jogos com só uma derrota, a gente tem que lembrar que tem um jogo contra o Corinthians, por exemplo, com um jogador a menos, em que ele pega e monta uma linha de 5 quando perde o jogo. Tem o gol do Gabigol. Estou pegando as situações mais difíceis. O Gabigol, obviamente, não fez uma boa temporada pelo Flamengo ano passado. Gabigol, vem jogar aqui mais para a direita, tal, e tem até aquela discussão que depois vira uma brincadeira entre eles. Ele responde, o Gabigol parece que vai lá tirar um sarro, assim, meio que agradecido. Ele bravo, fala, joga por aqui, tô vendo o jogo. Ou seja, é um técnico que não foi uma grande sacada colocar o Felipe Luiz, era uma coisa muito óbvia, né, que você deveria tentar. Porque quando você olha a inteligência do jogador em campo, desde quando ele quer ser técnico, que ele trabalhou, o conhecimento do clube, né? E principalmente a noção da mudança de paradigma de jogador, companheiro e líder daquele elenco para treinador. Porque mesmo com ele sabendo, uma coisa é você saber que você precisa tomar decisões difíceis, outra coisa é você fazer isso e continuar com o elenco junto contigo. Tá? Então são várias camadas para ele se transformar no grande técnico e que ele está se transformando. Porque até agora, tudo que ele fez no Flamengo foi certo ou quase tudo. Você pega o nível, a quantidade de acertos do Felipe Luiz, desde ideias de jogo, a utilização de atletas, a como lidar com situações, inclusive com ídolos da equipe.
tudo foi de maneira muito elogiável, nas entrevistas também, ele não escorrega, então eu acho que a temporada do Flamengo é muito promissora. É óbvio que o estadual não serve como referência. O Botafogo é o atual campeão do Brasil e da Libertadores ano passado não classificou entre os 4 no campeonato estadual, então não é uma referência, mas a melhor coisa para o flamenguista é que tudo está acontecendo da melhor maneira possível dentro da equipe. Flamengo e Vasco no Rio de Janeiro. O Flamengo chega para enfrentar o Vasco com 7 jogos de invencibilidade, né, no Campeonato Carioca. O Vasco chega com 3 rodadas sem vencer. Ou seja, são momentos aí bem distintos dos dois clubes. Eu já falei aqui ontem, né, vou perguntar para o Mauro também, que eu acho impressionante os números do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, desde que ele chegou no Flamengo, ele tem 21 jogos, são 17 vitórias agora, né, Mauro? 16, eu acho. 16 vitórias, 5 empates e 1 derrota. É por aí. Eu vou até pedir pro Kaique me mandar os números que eu levantei ontem e que são impressionantes. Ele tem 2 títulos em 2 campeonatos disputados, porque os campeonatos que ele disputou foram a Copa do Brasil e a Supercopa. É como, Kaique? É isso, 21 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Esses são os números do Felipe Luiz. E com o Flamengo, ô Mauro, não sei se você concorda, Flamengo joga com o time reserva, joga bem. Flamengo joga com o time titular, joga bem. Tem um estilo de jogo com o time titular, tem um estilo de jogo com o time reserva. E 76% de aproveitamento. 76% de aproveitamento. É impressionante, né, Mauro, o que o Felipe Luiz faz desde que ele chegou no Flamengo. A forma como ele trabalha, a gente sempre falou de coletiva de imprensa de treinador. Ele é um cara que fala de futebol em entrevista coletiva. E do outro lado, um Vasco que está 3 jogos sem vencer no Campeonato Carioca. O Vasco vem bem mal, né? Teve uma queda bem acentuada e precisa do resultado, porque dependendo dos resultados aí, Volta Redonda está dividindo a liderança com o Flamengo, atrás só do saldo de gols. E o Sampaio Corrêa e o Nova Iguaçu estão ali doidos para entrar no grupo, né? E vão enfrentar a Volta Redonda e Fluminense. E se o Vasco perder, ele pode ser superado por esses 2 times. Ele pode sair do grupo dos 4, então... Sampaio Corrêa e Volta Redonda se encontram agora. E o Fluminense joga contra o Nova Iguaçu. Então, se o Nova Iguaçu vencer o Fluminense e o Volta Redonda perder para o Sampaio Corrêa, os 2 entram no grupo dos 4, não sei que o Vasco derrote o Flamengo. E tem o Botafogo também, que tem que ganhar o Boa Vista e depois ganhar do Vasco. E na última rodada tem Vasco e Botafogo, mando do Vasco. Então, um cenário um pouco preocupante aí para o Vasco. O Flamengo está quase classificado, né? Acho que ele vai de novo, o Felipe Luiz, revezar jogadores, como ele tem feito. Não vai poder contar com o Gerson porque foi expulso, até uma expulsão que me pareceu injusta, porque ele não fez nada a não ser... Ele só separou, né? Separar. Mas teve empurrão, pô. Como é que você vai separar uma briga sem empurrar? Me explica como, né? Não teve empurrão, assim, de quem quer agredir alguém. Teve empurrão de sai pra lá, vai você pra cá. Ele entrou mais com esse intuito. E ele meio que impediu o Barbosa de agredir o Bruno Henrique, né? Que ele estava em cima do Bruno Henrique ali, que estava caído, e ele meio que puxou o Barbosa e tirou dali. Então, imagino que ele vai revezar de novo o time, depois ele vai ter uma semana até o jogo contra o Maricá. Então está numa situação bem tranquila, né? Bem tranquila. E há, de fato, essa preocupação em fazer com que o time tenha um padrão do jogo, independentemente da escalação. E está conseguindo, né, Mauro? Por enquanto é que é cedo para falar com o estadual. Mas está conseguindo, né? Não, ele está conseguindo. Ele tá usando o estadual assumidamente como pré-temporada, já falou isso, né? A declaração dele depois do jogo retrasado contra o Fluminense, quando ele disse que não vai matar ninguém por conta do Campeonato Carioca, e se isso custar o emprego dele, azar, está muito claro que ele não está nem um pouco preocupado com isso. Eu acho que ele está mais do que certo. Está mais do que certo. E outra coisa que ele disse na ocasião, que eu concordo, e dá para ganhar o campeonato mesmo assim, revezando jogadores, poupando um ou outro que está... Porque você tem assim, a Arrascaeta voltando de cirurgia, Cebolinha voltando de longa inatividade, o Luiz Araújo agora está entrando em forma, jogou esse jogo inteiro, não vinha jogando, Ayrton Lucas está fora por lesão, né? O Alexandre está fora por lesão durante cerca de 3 semanas, vai ficar fora do time. O Pedro ainda está fora, o Vinha ainda está fora. O Danilo acabou de chegar, jogou muito bem, mas é recém-chegado. O Varela ficou uma semana sem treinar porque teve que ir para o Uruguai, a mãe dele morreu. Então ele tem certas situações aí que ele vai tentando aos poucos ajeitar, e alguns jogadores que estão sem ritmo ainda, né? Mas já está fazendo algumas experiências. Por exemplo, o Luiz Araújo não está jogando só de ponta, está jogando de meia também, por dentro, como jogou com o Tite algumas vezes. E nesse jogo agora ele fez 3 posições diferentes durante o jogo contra o Botafogo. Então ele está, digamos assim, até vendo de que maneira cada jogador se encaixa em diferentes situações de jogo, né?
E a entrada do Danilo foi muito boa, porque deu a ele agora uma opção. Tem 3 zagueiros, assim, eu considero ótimos zagueiros para ele revezar. E o Danilo joga em qualquer posição da defesa, então pode jogar com o Léo Ortiz, com o Léo Pereira, qualquer um ali, que não tem problema nenhum. Então ele vai poder girar bastante esse trio de zagueiros, evitar que haja um desgaste. Se ele conseguir dar entrosamento para as 3 duplas possíveis, né? Léo com Ortiz com Danilo e Danilo com Léo Pereira, ele pode revezar tranquilamente aí para evitar desgaste. Isso é muito bem. Ainda tem os garotos também, né? O Cleiton, né? Quando passar da suspensão, tem o Iago, que está na seleção sub-20, que deve ser incorporado, e o João Vitor, que tem 17 anos e que eles consideram o melhor de todos, né? Dentro do departamento de futebol, é o zagueiro que tem assim, maior expectativa com relação a ele, embora seja o mais jovem, né? E o Cleiton agora, ele inventou, segundo dizem aí, o zagueiro box-to-box. Não, mas é que estão falando muito do Cleiton. O Cleiton ele só reagiu, gente. No Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Começar com a provável escalação do Felipe Luiz, o Flamengo de Felipe Luiz, para esse jogo contra um dos seus principais rivais. Olha só, o Flamengo deve ter Rossi no gol, Wesley na lateral direita, uma dúvida entre Danilo ou João Vitor para formar a dupla de zaga com o Léo Pereira, e o Varela continua improvisado na esquerda, né? O Flamengo está com problema com seus 2 laterais esquerdos, tanto o Alexandro quanto o Ayrton Lucas. Meio campo com o Pulgar, Alan ou Everton Araújo, lembrando que o Gerson está suspenso, né? Acabou expulso no clássico contra o Botafogo. Então meio campo deve ter ainda Matheus Gonçalves ou Luiz Araújo, com Plata, Michael e Bruno Henrique. São várias as alterações em relação ao time que jogou contra o Botafogo, né? O Felipe Luiz está tentando dar minutos para todos, dividir um pouco o tempo de jogo, para ninguém chegar muito cansado aí nos principais jogos da temporada. Caminho mais ou menos esse que foi traçado pelo Flamengo nesse início de 25 e de outros clubes também, né, Jéssica? Eu acho que o Flamengo está fazendo esse planejamento inicial de uma maneira muito correta, assim, né? Muito lúcida, entende que a temporada é longa. No ano passado, o Flamengo teve muita dificuldade ao longo da temporada inteira por escolhas de planejamento, de gestão de elenco, sofreu esse impacto, né, muito por conta das finais do Carioca, onde colocou a equipe titular, aí na Libertadores teve que poupar esses jogadores, já era uma equipe que ali precisava ser manejada, porque já estava mostrando cansaço. Isso apareceu ao longo da temporada toda. Depois, mais para frente, o Flamengo teve muitas lesões no ano passado, então eu acho que essa é a preocupação do Flamengo esse ano. Vamos lembrar que a temporada é longa, que os times vão jogar 70, 75 jogos, que o número é absurdo, que está muito calor para jogar no estadual, a gente está passando por uma onda de calor no Brasil, acho que isso também impacta no planejamento, mas é um Flamengo com muita qualidade, né? Nos últimos 2 jogos no Fla-Flu, né? Desde o Fla-Flu, o Flamengo não conseguiu fazer aquele jogo de tanta qualidade técnica, tão vistoso, como a gente viu já o Flamengo jogar, desde que o Felipe Luiz assumiu. Mas acho que amanhã o Flamengo vai tentar se impor um pouco mais. Pelo lado do Vasco, acho que vai ser uma equipe um pouco mais defensiva, Felipe. Alex, a escalação do Flamengo, hoje está até difícil de saber quem são os titulares do ataque, né? Porque, veja vocês, nesse jogo contra o Vasco, na teoria, o Flamengo vai com titulares em campo, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem Plata, Bruno Henrique e Luiz Araújo, né? Que tem formado o trio de ataque. Aliás, nem é o Luiz Araújo quem tem começado o Gerson, né? Com a ausência do Gerson, a escalação inicial para esse jogo pode ter Luiz Araújo. Mas, ao mesmo tempo, você tinha Luiz Araújo e Cebolinha no banco de reservas, por exemplo, né? Se você fosse o Felipe Luiz e tivesse que escolher, vamos supor que fosse a final da Libertadores amanhã, e você tivesse que escalar o trio de ataque. Qual seria o teu trio, hein, Alex? Nossa, difícil. É difícil porque se tiver todo mundo realmente muito bem, eu acredito que esse trio de ataque ele vai passar muito mais por um Cebolinha, Arrascaeta, e, de repente, Gerson aberto com, se a gente fosse falar do Pedro. Hoje, sem o Pedro, aí realmente teria que ver o que vai, mas acho que é o Bruno Henrique, né? Hoje, a gente falando sem Pedro. E para esse jogo agora, você vê as opções que ele acaba tendo, acredito que ele coloque o Luiz Araújo, se for para colocar, porque acho que ele tem mais experiência do que o Matheus para estar ali por dentro junto com o Plata, e o Everton, de repente, às vezes no Alan, pelo que ele demonstrou esse tempo. O Flamengo é favorito, favoritaço. Chega muito mais pronto. Felipe Luiz vem rodando o time, mesmo rodando o time, com time reserva. O Flamengo mostra um repertório muito bom, taticamente falando. Os jogadores estão entendendo muito bem o que precisam fazer em campo. Então,
Enfim, o Flamengo para mim é favorito. E para completar o nosso vídeo, uma ótima informação, muita gente estava me questionando isso. O Flamengo sim, a diretoria, a nova gestão sim vai chamar o Felipe Luiz para conversar, para debater uma renovação de contrato. O atual vínculo dele vai até dezembro desse ano. Obviamente o Felipe Luiz não tem um salário alto, se a gente for fazer uma comparação com os demais treinadores do futebol brasileiro, porque ele chegou, entre aspas, como uma aposta, inclusive a multa rescisória dele, na ocasião, quando ele fez esse contrato, as pessoas da época me falaram isso, da gestão, falaram, a multa rescisória é extremamente baixa, porque muita gente questionou como é que faz um contrato longo, sendo que foi antes da eleição e a multa rescisória sendo baixa. Enfim, então assim, o Flamengo, entendendo que o Felipe Luiz está fazendo um grande trabalho, tem receio de chegar a um clube da Europa, tentar contratá-lo, então para, entre aspas, se defender de possíveis assédios e até por entender que o Felipe Luiz merece essa valorização, uma conversa vai acontecer. Eles vão chamar assim o Felipe Luiz, essa é a ideia, porque muita gente estava achando que a nova gestão ia pensar o seguinte, não, ele tem contrato até dezembro, vamos deixar aí. Não é assim. Pelo contrário, eles entendem qual é a prioridade, quais são as prioridades do momento. Renovação do Pulgar, o próprio Felipe Luiz, contrato até dezembro. Tanto é que o empresário do Arrascaeta, a gente comentou isso aqui recentemente, que foi uma informação do Paparazzo e nós confirmamos, que o empresário do Arrascaeta ligou para o Flamengo querendo renovar. O Flamengo falou, não, calma, a gente quer, mas calma aí, sem pressa, não é para falar sobre isso agora, temos outras prioridades. Então, para mim, eu acho que a diretoria precisa fazer isso o quanto antes, para dar uma valorização ao Felipe Luiz. Não porque eu acho que ele vai ganhar tudo aqui no futebol brasileiro, mas ele está fazendo um baita trabalho. Já mostrou que tem muito potencial. Então, e ele e o Boto, gente, isso é informação, não é achismo. Ele e o José Boto, eles literalmente estão vivendo uma parceria no dia a dia do Flamengo. Eles se entendem muito. A relação, assim, me falaram o seguinte, Vene, foi questão de energia. Na primeira vez, os caras já se gostaram, assim, é um encarne no Ninho do Urubu, eles trabalham o tempo todo juntos, o tempo todo, ninguém toma decisão sem falar com outro profissional, Felipe Luiz, José Boto, então eles têm uma relação muito próxima, assim, então é isso que a diretoria pensa e é isso que vai acontecer em breve, vai ter uma reunião para debater essa possibilidade de renovação de contrato do técnico Felipe Luiz. Aí, nação, então, o Flamengo entrando em campo hoje, vamos fazer o seguinte, agora que tá terminando o vídeo, eu quero que você faça o seguinte, corre nos comentários, coloca o seu nome e o seu palpite para a partida de hoje. Eu já vou deixar aqui o meu palpite registrado para hoje. Para mim, vai dar Flamengo 3, Vasco 0. 3-0 pro Mengão, hein? Será que hoje dá pro Flamengo ganhar essa partida de 3-0? Vamos ver o que vai acontecer, hein, nação? Coloca nos comentários o seu palpite, vamos ficar de olho, É uma partida muito importante, é um clássico para dar moral. O técnico Felipe Luiz só tem uma derrota como técnico no comando do Flamengo. Então eu acho que o Flamengo vai para cima, vai buscar mais uma vitória nos clássicos, hein, meus amigos? Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação, fica ligado, se inscreva no canal, verifica se você está inscrito no canal com o sino ativado. Hoje vamos trazer o pós-jogo do Flamengo para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.